Calazans, na outra ponta, a legislação brasileira diz o quê? Porque os Mânica, que são esses mandantes dos assassinatos, chacina de Unaí, estão sendo punidos pela morte, pelo assassinato dos fiscais. Sim. E esses cometeram o crime do trabalho escravo. Qual que é a punição deles? Como é que está essa investigação? É criminal? Orion, tipificando na lei, é crime hediondo. É crime com detenção, com punições descritas na lei, no Código Penal. Está no nosso arcabouço legal. Não é feito, Orion. Tem alguém preso por isso até hoje? Não tem ninguém preso. Fiz uma conversa com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Eles querem, inclusive, que os nossos auditores, que a gente vá lá para fazer um curso um curso com os juízes federais, para que eles tenham ciência desse crime que é a escravidão, para que eles tipifiquem, quando chegar até eles, e o Ministério Público Federal está fazendo esse trabalho junto conosco, os procuradores federais em Minas, para que comece a ter punição. Que um fator que eu não falei, Leon, que estava na sua pergunta, o que gera, por que essa causa, Minas também ser tão grande, os outros estados, é não ter punição. Porque à medida que não há punição, você tem o crime continuado. Estimula, né? O crime continuado. Então, outro fator que nós precisamos é começar a ter punição para esses criminosos. Ou seja, quando isso começar a ocorrer, e quando um escravocrata tratar de forma tão vil um trabalhador, uma alma humana, uma pessoa como a gente, e trata tão desumana, e ele for para a cadeia, talvez iniba essa cadeia de crimes que acontece no nosso estado. É o que a gente esperaria, né? Que houvesse uma punição que realmente coibisse esse tipo de crime, né? Porque, como o senhor disse, há tantos anos a questão não se resolve. E vai continuar assim, né? Se a gente não mudar aí, né? Esse rumo. Claro, e aí duas coisas que pela primeira vez eu fiz. Pela primeira vez foi feito. Depois disso eu procurei falar assim, isso não pode ficar só sobre a guarda do Ministério do Trabalho e dos nossos auditores, por melhor que nós sejamos. Nós não vamos resolver o problema. Isso tem que chamar a atenção da sociedade. Então eu já estou tentando marcar uma conversa com o Romeu Zema do Estado, para que o Estado de Minas Gerais assuma uma postura com a Polícia Militar. Tive recentemente uma conversa com Jarbas Soares, o Procurador-Geral de Justiça, falou, Jarbas, o Ministério Público pode entrar nisso. Ele deu uma ideia fantástica de que Calazans tem aí o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, eu tenho uma certa... Eu não posso trombar, mas aí nós tivemos uma ideia. Todos os crimes que envolver direitos humanos nessa questão da escravidão, ele pode entrar. Então, na questão da criança, o Estatuto da Criança, aí o Ministério Público Estadual pode entrar, do idoso. Pô, nós resgatamos vários idosos agora. Uma mulher grávida. Então, no que diz respeito aos direitos humanos que afetam o Ministério Público Estadual, eles vão entrar, Orion, e aí pode sim, eles fazerem um arcabouço legal na questão dos direitos humanos, isso pode influenciar as decisões nos tribunais. E aí a gente pode começar a puni-los. E para não alongar, que coisa impressionante. E que foi pouco explorada pela mídia, foi pouco explorada até por nós. Dos 532 pessoas resgatadas, nossa equipe resgatou 84 pessoas em Goiás, na Fazenda São Paulo, na cidade de Rio, de Água Fria de Goiás. De onde é a fazenda? Quem são os proprietários da fazenda? Na hora que nossos fiscais foi pedir a documentação da fazenda, para nossa surpresa, a fazenda pertence à família do Antero Mânica. Ou seja, como é possível, em 2023, em agosto, nossos fiscais recolhem 84 pessoas numa fazenda de Goiás de propriedade da Márcia Mânica e do Antero Mânica, que são os mandantes da chacina de Unaí. Olha como isso influenciou essa decisão de prendê-los agora? Orion, eu não sei, mas é uma grande coincidência as sentenças proferidas no Superior Tribunal de Justiça e também agora no TRF6 sair 3 dias depois de nós divulgarmos o resgate do trabalho escravo no Brasil. Eu vou dizer que a coincidência é possível, mas é uma grande coincidência. Depois de toda a repercussão
do resgate ao trabalho escravo no Brasil e dessa questão do Antero Mânica, via baila no Brasil, sair as decisões de prendê-los. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu acredito que isso é apenas uma coincidência, mas tem todo... Uma coisa influencia a outra. Uma coisa influencia a outra, porque não é possível, não. Ou seja, as mesmas pessoas que foram julgadas e condenadas por um crime bárbaro de matar auditores fiscais estão praticando os mesmos crimes de 20 anos atrás, não assassinando, mas escravizando. A impunidade, né? É um escândalo para a justiça brasileira. É um escândalo para a justiça brasileira. Mostra isso que o Orion falou, que a impunidade vai desencadeando uma cadeia de crimes, porque a pessoa se sente assim... não acontece nada. E Elis... Para nossa tristeza, até hoje, em alguns locais que o nosso fiscal chega para fiscalizar, ainda encontra umas gracinhas de pessoas dizendo, cuidado, olha o que aconteceu há 20 anos atrás com o seu colega auditor. Aí claro. Deixa a pessoa assim, mostra essa sociedade, né? E Orion, isso me remete, eu como Ministério do Trabalho, como Superintendente do Trabalho, e uma coisa que eu tenho refletido muito com colegas de trabalho, com setores aqui da sociedade, como o trabalho tem um desprezo pelo trabalho. Em muitos locais há um desprezo pelo trabalho, uma desvalorização pelo trabalho. O trabalho assim, deveria ter um valor, um carinho, mas não, há um desprezo, há um certo... Por quem trabalha, né? É um desprezo assim, por quem trabalha, assim, vê a pessoa assim, sem compaixão, sem humanidade. Sem humanidade. Eu vejo isso muito aqui, por incrível que pareça, não fazendo um paralelo e não me estendendo, o trabalho dos lixeiros em Belo Horizonte. É assim, puxa, como pode 4 homens ficar correndo o tempo todo atrás de caminhão de lixo, correndo, pendurando nos para-choques dos caminhões e jogando lixo na traseira, e a gente não se move. Concordo plenamente. Agora, se uma pessoa entra dentro de um carro e não põe o cinto de segurança, ela é autuado. Ele é multado, porque não está usando cinto de segurança. Agora, como é que aquilo ali é considerado seguro, né? É uma coisa que eu sempre me perguntei também. A pessoa fica pendurada no caminhão. Correndo o dia inteiro, embaixo do sol quente ou de chuva, à noite, né? Liz, é esse desprezo, assim, e nós todos vimos isso, a gente vê isso e toda hora. achamos normal, né? E achamos normal ver aqueles homens pendurando no caminhão, às vezes até rindo, brincando. Poxa, é esse valor do trabalho que a gente está explorando.